Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença de Deus para glorificar o nome do Senhor, exaltar, para cultuar o Senhor e agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem realizado em nossas vidas e principalmente por aquela obra maior que Ele fez para todos nós, para todos aqueles que quiserem, para todos aqueles que crerem, que é a nossa salvação. Não tem obra maior do que esta, né? Vamos falar com Deus. Então, feche seus olhos, eleve o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, meu Deus, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Também neste momento queremos manifestar a nossa gratidão por todas as obras que o Senhor tem realizado em nossas vidas, por cada recurso, por cada livramento, por cada cuidado, mas principalmente, meu Deus, agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, meu Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoa, Pai, os nossos pecados e nos purifica de todas as injustiças, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos agora ministrar o culto a Ti, ó Deus, para que nós estejamos aqui cheios do Teu poder e do Teu Espírito Santo. Então visita o local onde esta pessoa está participando agora deste culto. Essa pessoa está ministrando esse culto ao Senhor e enche com a Tua paz, com a Tua alegria, com o Teu Espírito Santo. Visita cada um, Pai, da sua parentela, cada um, Pai, que está debaixo da sua responsabilidade, aonde quer que esteja esta pessoa agora, seja o Senhor guardando, protegendo, livrando ao Senhor de todos os males, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor dirigindo as nossas vidas, cuidando de todas as coisas. Nós entregamos tudo nas Tuas santas e gloriosas mãos, mas também entregamos principalmente este culto para que tudo seja dirigido pelo Teu poder e pelo Teu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Recebe, ó Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor que só o Senhor é digno de receber. É o que nós te pedimos, Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos na presença desse Deus maravilhoso. Eu saúdo os irmãos que estão aí participando conosco, também pelo Instagram, com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos que estão participando aqui através do Google Meet, né? Irmão Luiz, irmã Cristina, irmã Deise, a Wanda que está aqui do nosso lado. E o pessoal que vai participar conosco, né? Os irmãos, todos que vão participar conosco, também depois através das outras plataformas, YouTube, Facebook, WhatsApp, seja qual for a plataforma, sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. E esse culto é dirigido ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor da Glória. E vamos dar um bom dia, a paz do Senhor Jesus para o nosso irmão Luiz, que vai trazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração para compartilhar com a igreja nesta manhã, através do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus, o irmão está com a palavra. Bom dia, pastor Aguilar, bom dia, Wanda, bom dia, Tininha, bom dia, irmão Deise, e a todos que estão nos acompanhando agora, em simultâneo, e os que vão nos assistir em outro horário. Da mesma forma, eu saúdo a todos com a paz do Senhor e também oro a Deus para que Ele nos abençoe as nossas famílias. Graças a Deus, né, pastor? Estamos assim mais uma semana para glorificar o nome de Deus. Estamos aqui reforçando, trazendo sempre à nossa memória
que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. A ira de Deus pelo pecado, porque Deus abomina o pecado, foi lançada sobre Jesus Cristo. E por isso Deus nos enxerga justos. Graças a Deus por isso, porque por nos enxergar justos, por crermos que Jesus Cristo morreu por nós e é Filho de Deus e ressuscitou pelos dias, Ele nos faz seus filhos por adoção. E isso é o maior presente que o ser humano pode ter nessa terra e na eternidade. Graças a Deus por isso. Amém. Pastor, hoje eu vou trazer a parábola muito rapidinho, a parábola do juiz iníquo, está Lucas capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versículos 1 ao 8. Eu vou então agora fazer a breve leitura, uma pregação rápida, mas ela é muito, eu a considero muito importante, e nós derrapamos, eu inclusive, derrapamos muito nisso, sabe? Isso é uma coisa que precisa ser rebatida, ou seja, repassada, né? Então vamos lá. Parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não havia pedido, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, esta viúva me importuna. Julgarei a sua causa, para que não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura terra na terra? Bom, então vamos agora comentar, né? Em primeiro lugar, ela fala, assim já, Jesus já fala assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Muito bem, orar é uma coisa que o cristão comum, nós, relegamos a segundo plano. Nós muitas vezes estamos ouvindo pregações, assistindo programas cristãos, louvando, mas orar é complicado. E muitas vezes, Jesus, quando estava prestes a ser entregue, né, ele orava, ele orou e os apóstolos dormiram 2 vezes. Então, muitos de nós têm essa dificuldade de orar, né? Eu incluo nessa situação. Acontece que orar não precisa ser uma situação de você parar e ficar 2 horas ali ajoelhado orando. Você pode também fazer pequenos clamores. Você está no ônibus, está lá sentado, se lembrou de um problema que você tem na sua vida, de uma data que você eleva os seus pensamentos a Deus naquela hora e faz o clamor. Muitas vezes nós temos até uma oração mecânica que nós nos habituamos a fazer todo dia.
E isso não é ruim, e isso é bom. Mas devemos, na medida do possível, realmente entrar mais em contato com Deus. Dizem cientistas, né, que quando examinam o cérebro das pessoas que oram, no momento da oração em que elas oram, parece que se dá um equilíbrio. E também nos hospitais, as pessoas cristãs que oram, elas acabam tendo uma melhora significativa em relação às que não oram. Lógico, evidente, isso não significa dizer que não venham a falecer. Não é? Mas, e ele fala assim, orar sempre e nunca esmorecer. Ou seja, vamos ter que passar pela vida orando, mesmo quando chegar, nem que seja um 30 segundos, nem que sejam 15 segundos, mas nós não podemos esmorecer. E ele continua, tinha um juiz que não temia Deus nem respeitava o homem. Isso é muito comum com as pessoas que são bem preparadas, que se acham alguma coisa, são cegas, completamente cegas. E a gente tem até que pedir a Deus para que o Senhor remova a escama dos olhos dessas pessoas, que são muito inteligentes e se deixam muitas vezes levar. E é muito comum o pessoal do direito, que trabalha na área do direito, se ensoberbecer. Infelizmente é uma realidade. Não é? E então esse juiz, aí ele fala, no 3 que havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Naquela época, a sociedade, como é que eu vou dizer, era muito mais cruel com as pessoas. Uma mulher que fosse casada, não tivesse filhos, ou filhos muito pequenos, que ficasse viúva, ela estava perdida. Ou o marido deixou alguma coisa para ela, um terreno, alguma coisa que ela pudesse produzir, ou tirar renda daquele terreno, né? O grau de civilização naquela época era muito baixo, não tinha previdência social, não tinha uma cesta básica, não tinha nada disso. Então, uma mulher viúva, na verdade, que na grande maioria das vezes, se não passasse por um acolhimento, ela por simplesmente ia viver na mendicância. Se não casasse com outra pessoa, aí que poderia ter uma mulher bonita. Mas se não tivesse todos esses atributos, ela teria esse problema. E aqui vem o que Jesus já fala, sem esmorecer. E ela fala assim, aí vamos lá, ela vinha ter com ele dizendo: julga minha causa. Então essa mulher, ela não esmorecia, ela entendia que ela tinha um direito que lhe estava sendo negado e que ela insistentemente, aqui não está falando que ela foi grosseira, ela foi nada disso, ela insistentemente pedia: olha, cumpra a sua obrigação, julga minha causa, eu não estou te pedindo nada demais, julgue a minha causa. Ela se submeteu ao juízo daquele homem. Ela não estava exigindo dele coisas que ele não queria fazer. E veio no versículo 4. E ele, por algum tempo, não a quis atender. E aí vem aquela questão da arrogância. Não é assim. Veja lá, o que acontece mesmo. No direito fica mais visível, mas em todas as outras profissões existem os profissionais que aprove a Deus e dá mais inteligência àquela pessoa e tudo mais, e que se esforçam mais. Existe essa tendência do coitado do ser humano achar que é alguma coisa na fila do pão, entendeu? E se tornar arrogante, se achar a última bolacha da lata. Não é, pastor? Lá na nossa época era lata, hoje em dia tem essas embalagens plásticas. Na nossa época tinha aquela embalagem metálica da Duchenne, você lembra? Pastor, a gente via isso nas mercearias. Então, continuando. E então ela fala assim, por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo, refletiu. Por quê? Porque houve insistência. E ela não era ignorante, não era nada. E ele fala assim: bem que eu não temo a Deus,
nem respeito a homem algum, ou seja, ele não via nada na frente dele. Todavia, como esta viúva importuna julgaria sua causa, para não suceder que no fim venha molestar-me. Ou seja, aqui é a confirmação. Ó. Ele não quis, ele falou assim, eu não tenho ninguém, essa mulher para mim não é nada. Mas, na verdade, se eu a não julgá-la, eu estou dando a ela até, de certa forma, digo um direito, mas uma abertura, para que ela me incomode realmente. Escuta, então você não está cumprindo mesmo a sua obrigação para comigo. Você não quer, não há um motivo justo para que você não me atenda e julgue a minha causa. Então, ela ficava em cima dele, mas ele, para evitar o negócio escalar, o negócio piorar, ele resolveu. Aí vem Jesus e diz, considerai no que diz este juiz juníco. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, e a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo. Aí é que vem. Quando nós transpomos esse raciocínio para Deus, e aí é que vem a grande coisa. Deus ouve a todas as nossas orações. Deus gosta de ter comunhão com seus filhos, mas muitas coisas podem acontecer. Como eu já falei várias vezes, muitas coisas que eu insistia com Deus longamente, anos a fio, e hoje eu digo, meu Deus, se o Senhor tivesse me atendido hoje em dia, eu seria um homem muito triste. Outras coisas têm a questão do pecado. Deus não vai atender se você estiver em pecado, numa coisa especial, que só você sabe com Deus, Deus não atende. Outra coisa, pode não ser a hora, nós não sabemos. Mas Jesus, lá no início do versículo 1, ele diz assim, sobre um dever, obrigação de orar sempre e nunca esmorecer. Agora no versículo 8, voltando um instantinho, Deus gosta de nos ouvir, Deus quer nos ouvir, o nosso relacionamento com Deus passa pela oração, principalmente passa pela oração, passa por estarmos aqui louvando e engrandecendo o nome dele. E fala, estamos aqui todos reunidos hoje em Cristo Jesus. Ninguém fala em nome de denominação aqui, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome de Cristo, reconhecer que ele é o Filho de Deus. Então, passa por tudo isso, mas passa também pela oração, pela conversa individual. Nós temos a alegria de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Significa que muitas características, a capacidade de nos comunicarmos espiritualmente com o nosso Criador está em nós. Ele nos ouve, embora passemos por longas fases, como está no Salmo, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Então, fundamental nós não esmorecermos, não abaixarmos os braços, continuarmos lutando. O nosso soco, espiritualmente falando, pode estar até com menos potência por estarmos com os braços cansados, mas precisamos continuar, porque também o inimigo está cansado. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Aqui Jesus, nessa última parte, ele já está falando de uma área que eu não domino muito, que eu não vou entrar, que eu não vou pormenorizar, que está ligado ao final dos tempos. Mas tem uma coisa que ele fala, digo-vos, depressa lhes fará justiça. Então, o que seria, o que nós podemos entender? Independente do que aconteça em nossas vidas, um dia nós estaremos juntos. Um dia nós veremos Cristo em corpo, Deus em corpo,
nós vamos olhar, como falamos no curso passado, poderemos abraçá-lo. Bom, então era isso que eu tinha para dizer hoje, pastor, eu agradeço. Passo ao senhor para fazer as devidas correções e considerações. Obrigado. Amém, glória a Deus. Deus continue abençoando o nosso irmão Luiz, trazendo sempre sua palavra objetiva, né? Que nos dá recursos durante a semana para que nós possamos aí tomar decisões com sabedoria. E hoje uma palavra muito rica para nós, né? Uma palavra que fala sobre a oração, como é importante para o crente orar, né, irmãos? Então a questão da oração foi aí abordada por Jesus nesse texto, né, em Lucas 18, e mostrando o irmão Luiz, ele trouxe até a questão da viúva, que naquela sociedade daquela época se não tivesse filhos, ela estava completamente desamparada, né? Não havia o apoio social, né? Como ele falou, não havia o INSS, não havia qualquer apoio ali. E essa viúva, ela estava ali querendo ser atendida por aquele juiz na sua causa, né? E o irmão Luiz trouxe muito bem essa questão de que o juiz era uma pessoa muito inteligente, muito capacitada, mas também não muito honesta, né? A palavra diz que ele não era uma pessoa muito honesta, e também uma pessoa que não tinha qualquer temor de Deus nem de ninguém, né? Ele não respeitava ninguém. E a lição que o irmão Luiz trouxe para a gente é muito importante. Aquela viúva, ela ficava ali aos pés daquele juiz, importunando ele, né? E o irmão Luiz falou uma coisa importante para nós aqui como cristãos, né? Ela respeitava a autoridade dele, ela queria se submeter àquele juízo que ele iria exercer. A palavra está dizendo que ela está pedindo me dê razão, ela está falando julga a minha causa, né? Então, importantíssimo, né, irmão, essa questão aí, porque quando nós colocamos Deus para julgar aquela situação, quando nós colocamos aquilo ali nas mãos de Deus, com certeza, se aquele juiz iníquo ele foi capaz de julgar aquela viúva por causa da importunação que estava sendo feita, imagine o nosso Deus, que é perfeito, que é justo, se nós ficarmos ali orando, buscando, né, mostrando fé. Quando nós estamos orando, irmão, nós estamos mostrando o quê? Fé. É isso que você está mostrando, entendeu? Que crê que aquele Deus poderoso ele existe e que ele tem poder para responder aquilo que você está pedindo. Por isso, que falou o Senhor Jesus ali, nunca esmorecer, fraquejar, desistir, mas permanecer firme, ainda que o coração esteja doído, ainda que esteja triste, mas mantenha a sua fé, ore, busque, né? Isso, primeiramente, pelas coisas espirituais. Vamos ver como foi rico o negócio hoje aí, né? Primeiramente pelas coisas espirituais e depois também pelas nossas necessidades, né? Não entra nesse negócio que tendo saúde, o resto a gente corre atrás de nada, não somos nada, para com esse negócio, né? Tem muita gente aí dando cabeçada na vida porque quer tomar decisões sem consultar a Deus, sem orar, sem buscar uma resposta de Deus, e aquilo que seria uma coisa muito simples para ser resolvida, se torna uma coisa muito complicada. E eu também não vou entrar no mérito da questão das coisas finais, vamos deixar isso para outra pregação, né, irmão Luiz, você aí, a gente fala sobre essas questões aí, mas vamos... Pula, né, pastor? Vamos pular isso. Mas vamos orar porque a coisa está triste, hein? O negócio está triste, o negócio está apertado aí, a Europa aí, o mundo está muito triste aí, e a gente sabe que essas coisas têm que acontecer, mas é triste, né? Então vamos orar, temos gesto a Israel, né? Coisa tão complicada aí, né? Vamos orar, ter fé, e por outro lado a gente fica feliz porque a gente vê o cumprimento da palavra de Deus, e isso é muito importante para nós. E o nosso irmão Miguel aí, o que o irmão Miguel tem para compartilhar com a igreja hoje, né? O que Deus aí colocou no seu coração? Tem um salmo, um versículo,
uma palavra, não sei, o que Deus colocou aí no coração do irmão hoje para compartilhar com a igreja. O irmão Miguel está nos ouvindo? Bom dia a todos da igreja. Não estou dormindo não. Não, sei que não. Estou bem atento. Isso aí. Hoje eu tenho para Tem passar que para a igreja. manter o óleo nos candeeiros, né? Manter os olhos no candeeiro aí, que senão o noivo volta aí. Isso aí. Eu não tive uma noite boa hoje de sono, então peço até depois, no final do culto, para orar pela minha vida, pela família também. Mas quero dizer para a igreja que Deus é fiel, que Deus é bom, maravilhoso, que tudo que nós pedimos aí com fé, do nosso fundo do nosso coração, do nosso entendimento, nosso amor por Deus, né? Tudo que nós pedimos nós vamos conseguir, com a graça de Deus, né? Com a infinita misericórdia que tem por nós. Então, por mais que nós estejamos em uma situação muito difícil, como vocês falam sobre o direito, o juiz e toda a justiça do homem, né? Que para nós não vale nada. A justiça de Deus, ela pode tardar, mas ela não falha. Nós temos que confiar sempre em Deus. E o caminho ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem nem para a direita nem para a esquerda. É isso que eu quero passar para a igreja. Amém. Glória a Deus. Muito bom, né? A gente crê na palavra de Deus. E como o irmão Miguel falou, Deus sempre vai dar uma resposta, né? A gente não sabe se é aquela resposta que a gente quer, mas pode ter certeza que é a resposta que nós estamos precisando, tá? Mas se nós orarmos, nós buscarmos, sempre Ele vai responder, nunca vai deixar de responder. Então continue orando, continue buscando, crendo que Deus está aí, ouvindo as suas orações, né? Mantendo a sua fé, e até o final, né? Até o final. Uma vez eu não estou conseguindo, sem som. Pode dar para falar? Pode falar. Desculpa. Não, pode falar não. Não foi falado hoje, nós esqueci. Eu esqueci de perguntar para o número. Tudo bem, perguntou o senhor, mas a Wanda vai falar. Tá. Tá, a Wanda falou. Tá bom. Então, irmãos, é sobre essa questão de manter essa fé aí até o final, né? Primeiro pela nossa própria salvação, tenha por objetivo a salvação, isso é o principal, tá? As outras coisas são apenas suprimentos para essa caminhada, então não perca esse objetivo, entendeu? Então, tudo que está acontecendo aqui nessa terra nesse momento, eu não sou só no nosso país, estou dizendo na terra, né? No mundo todo nesse momento, é simplesmente o cumprimento da palavra de Deus, daquilo que iria acontecer. Por vontade de Deus, não. Pelo pecado do próprio homem, entendeu? Pela malignidade do próprio coração do homem. Foi o homem que decidiu assim, o homem que quis assim, né? Mas vamos louvar esse Deus maravilhoso agora, né? Vamos ministrar um louvor que Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 141. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, salva
compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz me faz sentir, doce é a mim o teu querer, gozo me faz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo o meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero agora convidar os irmãos a abrirem aí suas Bíblias, né? No livro do profeta Isaías, capítulo de número 42. Isaías 42, a partir do versículo 1. 42, versículo 1. Enquanto os irmãos vão aí abrindo as suas Bíblias, eu vou aqui pedir a Deus que nos conceda a sabedoria. Senhor nosso Deus, Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja eu falando daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, mas seja o Teu Espírito Santo me fazendo lembrar, ou meu Deus, ensinando, trazendo uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, meu Deus, os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa passagem não é longa, vai até o versículo 9. Vamos ler juntos então, em nome do Senhor Jesus. Aqui tem o subtítulo na Almeida Revista e Atualizada: O Servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada,
nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tornar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. E glórias a Deus por isso, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, uma palavra que Deus traz ao nosso coração, né? Aqui, a gente entender essa obra maravilhosa do Senhor Jesus desde o começo, né? Então, o profeta Isaías, o profeta que falava muito em Jerusalém, Reino do Sul, né? O Judá, e ele vai trazendo uma mensagem direta de Deus ao povo, né? E também está trazendo aqui para nós, né? O Espírito Santo de Deus, essa mensagem. Então ele diz lá que esse servo, né, a quem ele sustém, no versículo 1, é o próprio Senhor Jesus, o eleito, né? E que ele colocou o Espírito dele, quer dizer, o próprio Deus estava ali, o Senhor Jesus aqui, em homem aqui nessa terra, e para fazer a principal missão que foi feita aqui nessa terra, trazer o que? Justiça, trazer salvação para todos os povos, não só para os judeus, mas também para os não-judeus, todas as nações alcançadas aí através desse evangelho, através dessa salvação que vinha através desse servo. E ele falava que o Senhor Jesus aqui, já predizendo, isso aqui era já prevendo Jesus aqui, nós estamos centenas de séculos antes do nascimento do Senhor Jesus. Então, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. O ministério do Senhor Jesus, irmãos, foi um ministério muito simples. Jesus, ele não buscava ali, né, palavras difíceis, complicadas, né? Ele não tinha uma teologia complexa, né, cheia de mistérios, né, cheio de que você tinha que descobrir qual era o nome do Espírito que estava atuando para fazer aquilo, aquilo outro. Não, Jesus tinha um ministério muito simples, direto, trazendo a palavra de Deus. Ele não estava ali se exaltando, embora ele tivesse todo o direito, né? Ele é Deus, mas ele não se exaltava. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então ele veio humilde e ele disse que aquele que tivesse que seguir ele, que quisesse seguir ele, também deveria agir com humildade. Então olha a diferença aí do servo do Senhor. O que o Senhor Jesus fez aqui nessa terra? Como ele se humilhou como homem, para mostrar que nós devíamos também praticar a humildade, né? Ou seja, ninguém achar que é melhor do que ninguém achar aí que sabe mais até do que o próprio Deus, trazendo coisas que Deus não colocou na sua palavra. É importante entender isso aí. Jesus, ele se limitou à palavra, se limitou ao Pai, aquilo que Deus estava ali determinando para nós, né, aqueles que creem na sua palavra, e também para aqueles que não creem. Tem uma determinação também para aqueles que não creem, né? Então é preciso atentar para isso. Aí ele continua aqui:
não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Então, o que é a cana quebrada, né? A cana quebrada é aquela pessoa que está completamente perdida, aquela pessoa que está totalmente no pecado, que ainda não conhece a palavra de Deus, que não conhece o Senhor Jesus, e ele não veio para esmagar, ele veio para quê? Para restaurar, ele veio para salvar, né? É necessário que se tome uma posição, é necessário que creia, que se arrependa dos seus pecados e que tenha ele como seu Senhor e Salvador, viva para ele, né? Assim como ele morreu por nós, nós quando cremos passamos a viver para ele. Essa é uma necessidade. Então ele não veio para esmagar. Então eu sei que às vezes tem irmãos ali, irmãs, né, pessoas aí que estão na igreja, né, e dizem, Jesus vai pesar a mão, Jesus vai fazer isso, né, não sei o que e tal, mas não foi para isso que ele veio, tá? Repetindo, as consequências da malignidade que nós estamos vendo nessa terra vem do coração do próprio homem, isso não vem do coração de Deus, isso são ações do próprio homem, da pessoa. Tudo isso que estamos vendo, essa agressividade, violência desmedida, né? Toda essa corrupção moral, isso são consequências do coração do próprio homem e não de Deus, né? Então Jesus ele veio justamente para pegar essa cana quebrada e restaurar aquele que crê, aquele que recebe o Evangelho, aquele que recebe a palavra dele, para ser restaurado por ele no nome do Senhor Jesus, né? E também aquele que a torcida, né? Ele fala que aquela torcida que fumega, né? É aquela pessoa que é fraca na fé, ela até crê, ela está na igreja, mas ela é fraquinha, né? E Jesus também não vai esmagar, pelo contrário, ele está para fortalecer, ele está para dar o crescimento, o alimento espiritual, mas é preciso que a pessoa busque. Então, ele não veio para se exaltar, ele não veio para pegar as pessoas e levar para o castigo eterno, pelo contrário, ele veio para livramento, ele veio para a salvação, e ele está aqui para isso ainda. Quando eu falo que ele veio, não estou dizendo que ele veio e já foi, não. Ele está aqui ainda, através do Espírito Santo, para o mesmo propósito, o propósito de salvação. Então é preciso que a pessoa que crê entenda isso e pregue isso, para que mais pessoas possam ser salvas. O Evangelho é pregado não é para encher igrejas, para enriquecer denominações, é para a salvação eterna daqueles que estão se perdendo. É para isso que nós devemos pregar o Evangelho. Existe um propósito na pregação do Evangelho, né? Nós devemos orar por isso. Nós não podemos ficar felizes olhando esse mundo do jeito que está, como as coisas estão se caminhando para o fim, e deixar essas multidões irem aí para esse precipício sem noção do que está acontecendo. Não tem a mínima noção. São guiados como animais irracionais para o matador. Então é preciso que nós vejamos a urgência da pregação do Evangelho para a salvação. Isso tem urgência, irmãos. A gente precisa sentir essa urgência, tem que arder dentro do nosso peito a urgência de pregar o Evangelho para que as pessoas elas sejam salvas, né? Versículo número 4, né? Não, vou continuar, faltou um negócio importante. Promulgará o direito, né? O direito aqui é o direito perfeito, não o direito daquele juiz, né, que o irmão Luiz acabou de pregar aí, o juiz iníquo não, né, e de outros por aí, né, é o direito perfeito de Deus. Esse é perfeito, esse tem princípios e padrões divinos. Então é isso que Jesus ele veio trazer para nós, promulgará, né, vai estabelecer uma lei perfeita. Irmãos, é isso que está falando, né? Quantas vezes nós estamos vendo aí pessoas sendo injustiçadas e batendo e injustiçando pessoas, né? Pessoas ali que estão sendo lesadas
por coisas distorcidas, conforme o trapo de imundície. O que é o trapo de imundície, né? É a justiça do homem, né? A justiça do homem para Deus é trapo de imundície. E a gente vê essas coisas, e isso entristece aí aos nossos corações. Então, é importante a gente olhar nessa questão. Diz mais aqui, versículo 4, sim, agora, né? Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina, né? Então, o Senhor Jesus, ele não vai esmorecer, né? Como ele não esmoreceu, ele foi até o final, até o sacrifício de cruz. Imagine ele, né, uma pessoa na concepção de um homem, sem ter culpa nenhuma, se deixar levar, porque ele podia interromper aquele processo. Não pense que não, que ele falou, ele podia pedir ao Pai e seria enviado ali legião de anjos, e aquele processo seria interrompido. Então ele se deixou levar até o final, ele cumpriu a missão, foi humilhado, foi ali espancado, agressões, prego ali nas mãos, naquela cruz, todo tipo de humilhação que uma pessoa pode sofrer sem culpa, pelo nosso pecado, pelo meu, pelo teu, por todos os pecados da humanidade. Foi que ele foi levado àquela cruz, e ele foi até o final. Ele não esmoreceu, ele não desistiu. E eu quero dizer uma coisa importante para você que está aí ouvindo essa palavra. Você que talvez esteja pensando assim, Deus desistiu de mim. Deus não desistiu de você. O Senhor Jesus, ele não desistiu de você. Abre o teu coração diante dele e fala com ele. Se tiver que chorar, chore na presença dele. Mas ele não desistiu de você. Ele continua na mesma posição. Sabe o que acontece muitas vezes? É que a pessoa ela vai se afastando de Deus bem devagarinho, né? E quando ela vê, Deus está distante, mas Deus ficou na mesma posição. Foi a pessoa que foi tomando decisões na sua vida, foi a pessoa que começou a ter uma série de pensamentos complexos que a afastaram de Deus. Mas lembra-te das primeiras obras, e Deus permanece ali, naquele mesmo lugar em que você encontrou alegria, em que você encontrou a paz, em que você encontrou a salvação. E Ele está ali de braços abertos, como aquele pai do filho pródigo, que esperava todos os dias no caminho para ver se o seu filho iria voltar. O filho pródigo voltou, e você? Os braços estão lá abertos, te esperando, lá no nome do Senhor Jesus. Então vamos dar continuidade aqui, no nome do Senhor Jesus. Então, ele cumpriu, né? E ele vai até estabelecer o direito em toda a terra. O direito, nós já falamos, são os princípios e os padrões divinos, perfeitos para toda a humanidade. Então, tudo isso que nós estamos vendo aí, um dia vai se extinguir. Toda essa podridão, toda essa conspiração, essas maquinações que vão levar ao homem da iniquidade, ao reino único, tudo isso, vai ser extinguido, vai durar muito pouco. Quando conseguirem tudo, pouco tempo isso vai durar, porque o Senhor Jesus ele vai vir e vai estabelecer o direito, vai estabelecer os padrões e os princípios divinos. Tudo isso que pessoas agora estão lutando contra, tudo isso que estão querendo desfazer, toda essa desconstrução, que palavra usada hoje, né, irmãos? Como a gente vê essa palavra sendo usada, desconstruir. O que é desconstruir? Temos aí vários engenheiros e arquitetos, né? Seria o mesmo que destruir? Eu acredito que seja, né? Desconstruir para mim é o mesmo que destruir. E nós sabemos quem é o destruidor, ninguém se engane. Então está tudo aí claro, aberto para quem tem entendimento, lê, quem tem ouvido, ouça. A palavra de Deus é bem clara, irmãos. Por isso que eu digo, a urgência primeiro por nós mesmos, para a gente não se perder.
e urgência para que nós venhamos pregar o Evangelho para que outras pessoas possam se salvar. Então, há uma urgência na pregação da palavra de Deus pura, tá? E de graça receber, de graça o quê? Dai. Então, é de graça, tá? Não tem que cobrar nada de ninguém, nem que de nada. É chegar e pregar o Evangelho, falar de Jesus, falar da salvação. É isso que nós temos que fazer para todas as pessoas aí nessa terra. Aí no versículo 5, né? Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Então Deus aqui, né, é apresentado não só como o Criador de todas as coisas, né, como o Senhor de todas as coisas, mas também como o mantenedor. É preciso que a gente entenda que todas as coisas são sustentadas por Deus e pelo poder da sua palavra. Quem é o poder da sua palavra? Quem é a sua palavra? É o próprio quê? Senhor Jesus. Então, é isso que sustenta todas as coisas. Por isso que quando nós oramos ao Pai no nome do Senhor Jesus, é Ele que nos traz aí a resposta, tá? Então, todas as terras, como a gente viu no 4, estão aguardando o quê? A doutrina de Deus, os ensinamentos de Deus. Como é que devemos viver conforme a vontade de Deus. Então, vai chegar esse dia e que essa lei perfeita, ela vai ser estabelecida. Então, Deus, ele vai estabelecer tudo isso, né? E o que vai acontecer com aqueles que não quiserem a Deus, aqueles que resistirem a Deus, aqueles que não aceitarem a Cristo como Salvador? A palavra de Deus, essa Bíblia aqui que a gente está vendo, né? Ela revela para nós que irão para o juízo eterno, o fogo eterno, né? O sofrimento eterno, a perdição eterna. Está estabelecido na palavra. Ora, está se cumprindo as outras coisas que foram faladas na palavra? Sim ou não? Está diante dos nossos olhos. Então, por que não vai se cumprir isso também? Seja inteligente. Acho que a gente ser inteligente é a gente orar e pedir esclarecimento a Deus. Se você não tem sabedoria, pede a Deus que Ele te dá. Mas não brinca com a sua eternidade. Você vai viver a vida eterna, como o irmão Luiz falou, aqui não está se falando de denominação, né? Aqui não está se falando para você ir a canto nenhum. Vai na sua igreja, procura uma igreja e vai lá buscar Deus, lá que é a necessidade nossa. Mas aqui estamos falando de buscar o quê? A salvação. É isso que nós devemos entender, buscar a salvação, buscar o Senhor Jesus, buscar a vida eterna. E somente Jesus tem vida eterna para nos dar. Isso é muito importante para nós. Nós não conseguimos resistir ao pecado, nós não conseguimos resistir ao mal pelo nosso próprio entendimento, pelas nossas próprias forças. Não conseguimos não. Se tem alguém que está achando que vai conseguir, para com isso agora, ora a Deus, pede sabedoria e Ele vai te mostrar, e aí você vai conseguir com Jesus, tá? Isso é um engano. O orgulho que Satanás coloca, né? Então eu serei como Deus. Nunca, né? Jamais. Em tempo algum, ninguém vai ser como Deus. Nós dependemos dEle, precisamos dEle. E o melhor lugar para se estar é na presença desse Deus maravilhoso. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom ter visão, né? É muito importante. Diz mais aqui na palavra de Deus, né? Você lembra que o teu espírito é Deus que te deu, né? Tudo isso, a vida, tudo foi Deus que te deu. 6. Eu, Senhor, te chamarei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e a luz para os gentios. Então, o próprio Senhor Deus colocou o Senhor Jesus, enviou, ele foi enviado à terra, né, para cumprir, no tempo determinado por Deus, a aliança, uma nova aliança.
uma nova aliança para com o povo de Israel, para com os judeus, né? E uma aliança que seria estendida para os gentios. Quem são os gentios? Os não-judeus, todas as nações da terra, né? E isso já era uma promessa antiga, tá, irmãos? Isso não foi uma coisa que Deus improvisou, não. Isso foi uma promessa que Deus fez para Abraão lá no começo. E isso veio se cumprir através do Senhor Jesus. Descendente de quem? De Abraão como homem. Então, olha só, através da sua descendência, uma pessoa, todas as nações serão o quê? Abençoadas. Está em Gálatas 3. Ok? Então a gente entende direitinho essa questão aí da salvação e da bênção que é distribuída para todos os povos, através dessa nova aliança com o Senhor Jesus. Aonde que nós estamos lendo esse texto? É lá no Novo Testamento? Não, é no Antigo, né? É no Canão Antigo, é no Torá, né? É na lei que a gente está vendo isso aqui. Então, para que serve a lei? Para apontar para Jesus, para mostrar o Senhor Jesus, tá? Então não tem nada que tocar chofar, tem nada que tá ali fazendo circuncisão, não tem nada de seguir, vou guardar o... Sabe, se quiser guardar, mas não tem utilidade nenhuma para a fé. Deus está pedindo isso. Se quiser guardar o sábado, o domingo, o que você quiser guardar, não tem problema algum, mas isso é uma questão cultural e não espiritual. Saiba disso, né? É uma questão espiritual. E cuidado por querer impor isso. Aí você está acrescentando à palavra de Deus coisas que nós não podemos fazer. Ok? Então, muito importante a gente ter essa percepção espiritual do que é a vontade de Deus, daquilo que a gente pode fazer e daquilo que nós não podemos fazer. Então, o Senhor se apresenta, diz quem Ele é, está tudo aqui bem explicadinho para nós, ninguém está sendo enganado, né, irmão? Eu não sabia, né? Não vi, está aqui escrito, irmãos. E essa palavra é pregada agora com a internet, então ela está explodindo por toda a terra, não vai ter desculpa. A pessoa que está lá no lugar mais remoto, se ela tiver acesso à internet, ela está ouvindo a palavra de Deus, ela está chegando até essa pessoa agora, né? Em todas as línguas, não só aqui no português que nós estamos falando agora, mas em todas as línguas. Então a palavra está aí aberta para quem quiser ouvir. Diz mais aqui, versículo 6, né? Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e a luz para o gentio. 7. Para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão o cativo e do cárcere o que jazem em trevas. Então, importante entender aqui 3 coisas, né? Qual a função? Abrir os olhos aos cegos. Pessoa que está numa cegueira espiritual tremenda. Pessoa que está completamente entorpecida, né? O pecado entorpece. O pecado entorpece a pessoa. Ele tira a visão que a pessoa tem. Ela fica ali presa. Independente do que seja, pode ser um vício, né? A pessoa que tem um vício, ela muitas vezes ela fica tão dominada por aquele vício que ela não olha para mais nada, né? Ela é capaz de deixar de comer, se for uma droga, para comprar aquela droga. Ela é capaz de deixar de comprar uma roupa, de comprar uma coisa necessária para ela ou para a sua família, para ir para uma mesa de jogo. Aquilo ali domina ela. E assim também é o pecado na vida da pessoa que está cega espiritualmente. Ela é dominada. Ela faz aquelas coisas ali, muitas vezes ela não tem nem vontade de fazer aquilo ali, mas ela é dominada por aquilo ali. Ela é cega. Ela não consegue enxergar que aquilo ali está destruindo ela, está fazendo mal à sua vida. Então Jesus está falando isso, para tirar a cegueira àqueles que não estão conseguindo ver, né? Abrir os olhos ao cego, para tirar da prisão o cativo e do cárcere os que
jazem em trevas. Então, a pessoa que está presa, a pessoa que está ali no cárcere, a prisão, por causa do pecado, ela não consegue. Por isso que a gente fala, sozinho você não vai conseguir, né? A pessoa que está presa aí por alguma coisa, ela sente vontade mesmo de vir para Deus, mas ela diz, não, mas eu só vou depois que eu deixar de beber, ou deixar de fumar, ou deixar de praticar aquilo ou aquilo do outro, né? Resolver a minha situação sentimental, resolver qualquer outro tipo de situação. Eu quero dizer para você que vai ser quase impossível que você consiga fazer assim, para não dizer que é impossível, né? Por quê? Porque você não tem Deus. Como que você, com Deus, nessa situação, né? Sem Deus, nessa situação, como que você vai conseguir vencer ela? Se você está preso, se você está cego, se você não tem forças, a única coisa que vai te dar forças para vencer essa situação é se entregar a Deus, é se render a Deus, é se arrepender dos seus pecados, é pedir a Jesus que perdoe os seus pecados e passar a viver para Ele como Senhor e Salvador da sua vida. A mesma coisa para você, que um dia esteve na igreja, que um dia aceitou o Senhor Jesus, que um dia desceu as águas, quem sabe até você que um dia teve um ministério, um dia estava falando para as pessoas de Jesus, e que hoje, não sei qual motivo, Deus sabe, você também, está afastado de Deus. E que hoje, quando se perguntam para você, você crê no Senhor Jesus? É verdade, mas sabe como é que é, né? Eu estou desviado, né? Irmão, estou meio caído, estou meio afastado. Poxa, mas você sabe o Evangelho, você conhece o Senhor Jesus, você sabe qual é o destino daqueles que vão partir dessa terra sem o Senhor Jesus. Então por que você vai continuar nesta situação? Eu quero dizer para você que você não vai ter forças para vencer isso sozinho. Isso é um engano que o Satanás ele coloca no coração do homem, da pessoa, da mulher, seja quem for. Ele coloca esse engano achando a pessoa que ela vai poder primeiro superar aquele problema, aquele vício, aquela luta, aquilo que está dominando ela, para depois ela ir para o Senhor Jesus. Não vai, sem engano, você está sendo enganado, tem escama nos teus olhos, você está preso, você está no cárcere, mas o Senhor Jesus ele veio para te libertar, glória a Deus por isso, ele veio para te tirar daí, e é só você dizer uma coisa, eu quero, me perdoa, purifica o meu coração, me limpa, e você vai ver a obra maravilhosa que ele vai fazer na sua vida. Talvez você seja uma mãe, um pai, um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, um amigo, um vizinho, e que está vendo o sofrimento de alguém que está com escama nos olhos, está cego, ou que está preso, está no cárcere, que não consegue se libertar dessa situação, e isso lhe causa uma profunda dor, uma profunda tristeza no seu coração. Você quer ver essa pessoa ser liberta, ser curada, ser restaurada, você quer ver essa pessoa salva, e você não entende como ela continua naquela situação. Você pode fazer, além de pregar, né, se ela for uma pessoa que recebe a palavra de Deus, nós não podemos esforçar nem pouco, mas se ela for uma pessoa que ela é aberta a ouvir a palavra do Senhor, pregar sempre é bom, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas uma coisa valiosa é você ter um propósito de orar para que essa pessoa se converta. E não esmorecer, como pregou agora há pouco o irmão Luiz sobre aquela viúva, não esmorecer. A resposta pertence a Deus e também a questão do homem, né? Deus deu ao homem essa capacidade de poder fazer as suas escolhas. Tem gente que diz que não, mas nós sabemos, quando a gente escolhe, né? Você não escolhe o que vai comer? Às vezes a gente não pode escolher muito não, mas a gente às vezes escolhe, né? O que vai comer ali, né? Você não escolhe aonde você vai trabalhar, né? Eu vou trabalhar ali, eu vou trabalhar lá, né? Quando dá para escolher, a gente vai lá escolher, é isso? Você não faz a escolha na sua vida sentimental? Então por que você não pode fazer uma escolha espiritual?
Claro que pode, né? Só espiritual que não, né? Só espiritual que a gente é manietado. Ninguém pode tomar decisão espiritual. Pode sim, irmão. Isso também é o engano do Satanás. Jesus falou, todo aquele que crê será salvo. Ora, não está escrito todo? Então não adianta suplantar aquilo que está escrito. Então, não desista dessa pessoa. Não caia no ponto lá do vigário, né? Continue firme na palavra de Deus. Eu vou orar, eu não sei o que Deus tem propósito. Tem gente que deixou essa terra e a obra só foi feita depois que ela deixou essa terra. O filho, o neto, a neta só foi salvo depois, mas foi salvo, irmãos. Por isso que a gente não deve desistir. O clamor do sangue de Abel continuou mesmo depois que ele morreu. Deus falou, o clamor do sangue do seu irmão está aí. Ele foi injustiçado, você matou ele. Então o seu clamor, ele continua mesmo depois da sua partida. Não desista. Fica firme. Creia no Senhor Jesus. É Ele que traz a resposta para nós. Então, mais uma coisa importante aqui. Vamos no versículo 8 agora, não é isso? Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra à imagem de escultura. Claro, Deus aqui mostra a sua abominação total contra o pecado da idolatria. E nós não temos que alisarmos para agradar ninguém, irmãos. A adoração de imagem, de escultura, é um pecado gravíssimo contra Deus. E nós devemos ser firmes nisso aí. Entendeu? Pregar por quê? Para tirar a escama da pessoa, tirar aquela pessoa da prisão, tirar aquela pessoa do cárcere, a pessoa está presa naquilo ali. Então é preciso que a gente pregue sobre isso. E não só isso também, né? Ele não vai dar essa glória para ninguém, ele não vai dar a honra dele para ninguém. Então nada pode estar na frente de Deus na nossa vida. A sua vida, Deus tem que estar em primeiro lugar. Aí eu vou servir a Deus depois que meu filho se converter. Ele se converta primeiro, talvez seu filho se converta. Eu vou servir a Deus depois que a minha esposa se converter. Se converta primeiro. Pode ser que um dia sua esposa vai se converter. Não condicione o seu amor, a sua fé a Deus a nada e nem a ninguém. Deus tem que estar em primeiro lugar. Se você quer resposta de Deus na sua vida, Deus ele tem que estar no primeiro lugar. E mais nada. Nem dinheiro, nem pessoa, nem mãe, nem pai, nem filho, nem filha. Nada pode estar na frente de Deus. Isso é muito importante, irmãos, para a nossa vida. Ele não dá a glória dele para ninguém. Ele não dá a glória dele para a imagem de escultura. A coisa que fere o coração de Deus é o homem se curvando diante de um pedaço de pau, de um pedaço de barro, de um pedaço de ferro e dizendo que aquilo ali é o Deus dele. Ora, isso é inconcebível. E não adianta dar desculpinha, não. Nós estamos aqui, mas não estamos adorando. Como não? Você está se ajoelhando na frente de uma imagem, você está fazendo um pedido para uma imagem, você está dando lá glória, lá se emocionando na frente de uma imagem e está dizendo que isso aí não está sendo o seu Deus? É assim que você tem que pregar, irmãos. É assim. Pregar a palavra de Deus é com coragem, com fé, é com determinação. Tem coisa que a pessoa precisa escutar. Ela não quer escutar, mas ela precisa escutar. E ela só vai escutar se a gente pregar a palavra do Senhor, né? Então chega e mostra o Evangelho, fala para a pessoa, né? Com amor, com carinho, mas determinado, mostrando que é a verdade, porque o destino dessa pessoa, se ela não ouvir a verdade, vai ser muito triste. O destino dessa pessoa, se ela não se converter ao Senhor Jesus, vai ser muito triste. Então pregue a verdade. Vai lá, com as suas palavras. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um pastor, você não precisa ter profundos conhecimentos, você já tem o conhecimento da verdade. Então prega com as suas palavras, pede a Deus sabedoria e leva essa palavra, né? Ali no seu meio que você está inserido, na sua família, na sua casa, né? Naqueles que estão dispostos a ouvir, pergunta, né? Você já ouviu falar da vida após a morte? Você acredita na vida após a morte? Você sabe qual vai ser o nosso destino final, né?
e mostra qual é o destino final daqueles que estão com Jesus e daqueles que estão sem Jesus. É simples assim, é muito simples. Tem que chegar e falar do Senhor Jesus, debaixo de oração, tá, irmãos? É simples, mas é debaixo de oração. Não faça nada aí pela sua própria natureza humana, mas sempre debaixo da oração. E fechando essa palavra, ele diz assim: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. O que ele está dizendo? Olha, aquilo que eu falei que ia acontecer, o cativeiro, né? O sofrimento que o povo de Israel e o povo de Judá irão passar por causa da rebeldia, por causa da desobediência, por causa da idolatria, já aconteceu e está acontecendo. Esse que ele pregou aqui agora, que ele mostrou que iria acontecer, também já aconteceu. Jesus já veio, Jesus já fez aliança, Jesus já morreu na cruz, Jesus já ressuscitou, Jesus já está presente aqui através do Espírito Santo. Então já foi feito. Está tudo feito. Falta o final. O retorno de Jesus. Falta o livramento do povo judeu, o livramento final, né? A guerra final, a batalha final, Magedon, quando parecer que Israel não tem mais jeito, vem o próprio Senhor Jesus para a igreja e salva Israel. Os remanescentes serão salvos. Então vem salvar Israel no finalzinho, e o triunfo da igreja. Então, estas coisas ainda vão acontecer. Mas os sinais já estão aí por toda a terra, para todo aquele que crê. O mundo está virando uma grande confusão. Sabe qual vai ser o final disso aí? Vai aparecer o homem da iniquidade, o anticristo. E ele vai, né, com uma boa retórica, um grande carisma, conseguir levar uma solução, camuflar, né, uma solução para os problemas que já estão começando a acontecer, já estão dando os seus sinais por toda a terra. E ele vai camuflar aí uma solução para tudo. Depois ele vai se levantar a tudo aquilo que estiver ligado a Deus. Ele vai se colocar como inimigo de Deus, afrontar Deus publicamente, e vai quebrar o acordo que fez com Israel e vai atacar Israel. E aí é que vem o Senhor Jesus para a batalha final, Armagedon. E depois disso segue-se o que? O juízo final para aqueles que rejeitaram ao Senhor Jesus. A igreja, ela não será julgada para efeito de condenação, será julgada para efeito de galardão, de prêmios, para essas questões, mas para efeito de punição, não. Então, esse é o lugar que nós devemos de estar. Amém? Glória a Deus. Então, cada um de nós deve ter a sua congregação, deve buscar o Senhor Jesus ali naquela congregação. Para isso que serve a congregação, para os irmãos ficarem ali buscando juntos, né, unidos em oração, né, ter ali o pastor, ter ali o irmão que está orientando ali a igreja, né, pelo Espírito Santo, né, trazendo ali a palavra. Então isso é importante. Não existe negócio, eu sou desigrejado, né, eu sou da igreja do eu sozinho. Não, Jesus já falou, já determinou a igreja: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então você não se faz uma igreja sozinho, isso não existe. Então você precisa estar numa congregação, tá? Aqui nós pregamos o evangelho, aqui é um ponto de apoio, um ponto de socorro, mas você precisa estar em uma congregação. Você precisa estar ali, ter um pastor, ter os irmãos, estar congregando, uma congregação sadia, que prega o evangelho, que prega a verdade, tá, irmão? Não aqueles que querem enganar as pessoas, fazer truques, máscaras, correntes, essas coisas. Não, né? Uma congregação que prega o evangelho, que prega o Senhor Jesus, que prega a palavra de Deus, sim, você deve estar e deve estar perto da sua casa. Você vai a pé, tranquilo, tá? Sem problemas. É bom, tá? Ore a Deus. Se você não tem ainda, ore a Deus e Deus vai te dirigir quanto a isso. Se você já tem, permaneça. Está tudo bem, permaneça aonde você foi chamado em nome de Jesus. Está sadio, né? Permaneça lá. Mas vamos ficar unidos em oração para a salvação. Esse é o propósito do maior número de vidas
possíveis, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu agora vou passar a palavra aí para o nosso irmão Luiz, né? Para que ele aí, pelo Espírito Santo de Deus, ele traga aí aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu vou apenas ressaltar algumas coisas, né? O senhor disse, não tem nada a acrescentar, apenas realçar, né? Então, vamos lá no versículo 1, que eu gostaria de realçar. Eis aqui o meu servo, a quem tenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então, aqui já essa questão de Deus falar, do Senhor falar que a minha alma, né, que alegra nele, isso foi falado a Jesus no monte na transfiguração, e quando Jesus passou pelo batismo, que João Batista falou: olha, você que tinha que me batizar, eu não sou digno nem de amarrar suas sandálias. Então tem aqui uma situação muito importante que ele fala sobre ele, pus sobre ele o meu espírito. E aí que vem o mais importante, que nós temos que ser muito gratos a Deus. Porque Deus, no início, ele escolheu um povo físico, povo terreno, Israel. Mas ele fala assim: ele promulgará o direito para os gentios. Ou seja, aí nós, Igreja de Jesus, somos povo espiritual de Deus. E isso é muito importante. A salvação não se restringiu aos judeus. Então, isso eu considero o maior presente que Deus pôde dar à humanidade. Outra coisa, aí ele reforça no versículo 3: não esmagará a cana quebrada, como o senhor já falou, nem apagará a torcida, e com em verdade promulgará o direito. O direito aqui eu entendo como a justiça. E o que é a justiça? A justiça é justamente os nossos pecados terem sido castigados em Jesus Cristo. Essa é a obra de justiça que Deus fez, e a culpa, a punição foi em Jesus. Então Deus nos enxerga justos, porque ele olha o sangue de Cristo e nos vê justos, porque foi executada a punição. Então, muito importante realçar isso. Deixa eu ver outra coisa aqui. Assim Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida e ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Ou seja, nós somos seres espirituais. Essa é uma grande coisa. Nós somos alma vivente e temos um espírito. E isso não acaba. Deus nos concedeu o seu próprio espírito. Muito bem. E ele vem agora também, aqui, Deus, no 6, eu te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. É isso que o apóstolo Paulo passou, mesmo ele não sendo um gentio, ele sendo um judeu e romano, ele mesmo fala que caíram as escamas dos olhos dele, o que o povo judeu não quis. O povo judeu queria que viesse um grande guerreiro, um grande imperador,
que tomaria o Império Romano. E não, o reino de Cristo não é mais nessa terra. Nós estamos aqui por enquanto, mas há de vir a Jerusalém celestial. Então é muito, muito importante isso. Luz para os gentios. Jesus é luz para nós. Jesus é tudo por nós. Uma coisa que o pastor Aguilar também falou, muito importante, a vida após a morte. Sim, vida após a morte para os que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Porque as pessoas não entendem, não, eu vou ter umas piadinhas, umas brincadeiras, não, eu vou ficar lá no inferno com os meus amigos, batendo papo. Não é bem assim, não. Não me lembro onde fala, assim que vai, nós não vamos enxergar um palmo diante do nosso nariz. É uma solidão, é um sofrimento, tudo vai sofrer e você não vai ter diferença visual de nada. É complicado, é um sofrimento. E ele volta novamente para abrir-lhes os olhos aos cegos, para tirar-lhes da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu me considero que eu vivia em trevas. Eu, espiritualmente, eu nasci morto. Eu nasci, não é que espiritualmente morto, eu nasci morto em meus pecados. Se não fosse ter empregado o Evangelho, se não fosse o Espírito Santo de Deus a me convencer do pecado e do juízo, a minha vida era trevas. Não estou de... Qual é a grande coisa? O que nós precisamos enxergar é porque o ser humano vive nessa terra, muitas vezes, vamos lá, a abundância nem sempre favorece. Tem um rapaz aí no YouTube que é milionário, o tal Whindersson Nunes, muita gente conhece. Ele é todo tatuado no rosto, ele é cheio de dinheiro, tem dinheiro até para os netos dele. E ele, você vê que ele é completamente destruído, completamente cego. Então, muitas vezes, nós temos aí, muitas vezes, precisamos entender o seguinte: a nossa verdadeira realização não está nessa terra. Nós temos que procurar, nessa terra, viver com dignidade, debaixo do senhorio de Cristo, procurar crescer materialmente, se for possível. Nós temos que procurar, com a ajuda de Deus, sempre entregando a nossa mão direita para Deus nessa terra, mas nós não somos cativos. Então, qual é a diferença de um ímpio, de uma pessoa que não aceitou a Jesus para nós? Porque a nossa esperança não se resume a essa terra. Na verdade, aqui, hoje em dia, podemos estar sofrendo, podemos sermos frustrados, um monte de coisa, mas tudo isso um dia vai passar. Nada impede que a gente possa, com a ajuda de Deus, tentar mudar as situações, trazer mais conforto para as nossas famílias, mais conforto para as nossas próprias almas. Mas nós não somos cativos, porque a nossa esperança é que não estão nessa terra. E, por fim, ele fala, lógico, Jesus Cristo é o único, não adianta, Deus é Deus, não temos mais que idolatrar nada. E ele fala também no final, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que suceda, eu vos farei ouvir. Ou seja, isso aqui é um recado, olha, eu estou avisando a vocês, eu vou mandar o Messias. O problema é que as promessas de Deus para o povo judeu eram promessas materiais. E o povo judeu não entendeu quando Jesus veio trazer as promessas da eternidade, as promessas espirituais, que é o que no final vai prevalecer. Bom, pastor, era o que eu tinha a comentar, eu não sei nem se eu me saí bem nesses comentários, mas também era o que eu tinha a falar e eu agradeço aí, pastor. Amém. Glória a Deus, né? Foi bom, acrescentou aí mais, né? A pregação.
E é bom que a gente fique nessa fé, né, desse Jesus que está para voltar, né, que está para trazer a sua igreja, resgatar a sua igreja, né? Então, nós manter essa fé no nosso coração, isso é o primeiro lugar na nossa vida. O resto são recursos que nós precisamos para passar por essa terra. Mas o primeiro lugar é o Senhor Jesus. Irmão, Luiz, quer falar? Pastor, eu esqueci. Que Deus abençoe o senhor, a sua vida, a sua família e tudo que aprove a Ele, que o Senhor tomasse conta nessa terra e também ao seu ministério. Amém. Desculpa aí ter esquecido, pastor, mas que Deus lhe abençoe profunda e amplamente. Obrigado, amém, né? Que Deus também abençoe o irmão aí e também todas as coisas que Ele tem colocado debaixo da sua responsabilidade, administração, né? Que Ele dê todos os recursos necessários para que o irmão possa exercer aí com competência, né? Com alegria e principalmente na direção de Deus, todas essas coisas aí em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, né? Então vamos manter essa fé até o final, em nome de Jesus, e não desista, mesmo você que está buscando aí uma coisa específica. Aliás, nós vamos orar agora, vai fazer aquela oração de intercessão, nosso irmão Luiz vai puxar a oração aí de intercessão, e essa é a hora que você coloca na sua oração aquilo que você está precisando de uma resposta de Deus. Não importa se é uma coisa pequena, se é uma coisa grande, mas coloca todas as coisas. Sempre, claro, priorizando as coisas lá de cima, as coisas espirituais, mas coloque tudo, não deixa nada de fora não. É perigoso essas coisas que ficam fora, tá? Deixa tudo nas mãos do Senhor, coloca na mão dele, fala com ele agora, projeta a sua semana, né? Faz logo a sua agenda semanal, uma oração, dá tempo de você orar por todos os dias da semana, colocar aquela consulta médica, aquele diagnóstico que você está esperando, colocar aquela situação do matrimônio, aquela situação do filho, da filha que você quer que se resolva, ou do pai, da mãe, do familiar. Coloca cada situação diante de Deus, aquele problema que você está vivendo na sua vida pessoal, na sua vida íntima, que precisa ser resolvido, coloca, não deixa nada de fora, não tenha vergonha de falar com Deus, não tenha medo de falar de Deus, com Deus. Tenha sim de fazer as coisas erradas, de fazer as coisas que desagradam a Ele, mas de falar com Ele, de buscar um conserto. Eu estou numa vida errada, eu quero um conserto. Não tenha vergonha não, é com Ele que nós devemos falar mesmo. Aproveita essa situação agora, né? Aquele familiar que está no leito do hospital, né? Aquela pessoa que o médico falou, não tem jeito, aqui nós só estamos amenizando a dor, né? O sofrimento, para que ele tenha alguma qualidade de vida. Coloca diante de Deus, né? Nem que seja para que tenha mais qualidade de vida, para que a coisa seja amenizada mesmo, ou que Deus faça o milagre. Deus é que sabe o que Ele vai fazer. Vai falar, a resposta é de Deus, não é aquilo que nós queremos, mas com certeza é aquilo que nós precisamos. Então esse é o momento, o irmão Luiz vai fazer a oração e você vai falar com Deus agora e vai colocar estas coisas diante dele, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão Luiz? Então dá com a palavra e oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então, ainda concentrado, né? Nós vamos orar, todos nós, pelas nossas necessidades, as nossas dificuldades, colocar diante do Senhor as nossas dificuldades, as nossas necessidades, nossos sonhos, nossos projetos, né? Inicialmente, pedir que Deus abençoe a nós todos, as nossas famílias, que Deus nos conceda uma saúde, primeiramente, e depois que Ele vai nos orientando. Vamos colocar diante dele, abrir o nosso coração e que a gente aceite a orientação de Deus. E que nós tenhamos também paciência para aguardar, vivendo de maneira digna para com Jesus, enquanto aguardamos, sem nos precipitar em nada. Não é verdade? Muitas vezes, Jesus não transformou pedra em pão. Ele sabia que ele tinha que passar por aquela tentação, 40 dias e 40 noites no deserto em Jejum, e depois que ele passou por tudo aquilo, está lá que vieram anjos, uma bandeja, trazer alimentos para ele. Assim somos nós, nessa terra,
nós teremos dificuldades, muitas, mas ao final nós teremos o nosso corpo ressuscitado e estaremos com Jesus. Vamos pensar nisso, que a gente não consegue entender. Vamos pensar nisso. Nós vamos ter essas dificuldades. Estamos em terras estranhas. Nós somos a igreja de Cristo, ela não é visível. Ele é o nosso cabeça. Ele é a cabeça de Cristo, é a mente de Cristo que nos torna seres espirituais, porque nós nos submetemos de coração a Deus. Nós aceitamos lutar contra o nosso eu, a nossa carne, o resto da vida, para que prevaleça Cristo e não nós. Eu já falei demais. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto. Estamos todos aqui, Senhor, para colocar diante de Ti as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas necessidades, os nossos sonhos, as nossas dúvidas. Senhor, em nome de Jesus, também queremos lhe pedir que o Senhor nos abençoe, a nós e a todos os nossos familiares, que são aqui representados por nós mesmos. Que o Senhor nos conceda saúde, que o Senhor nos prospere, que o Senhor, com a tua perfeita providência, supra as nossas necessidades, que o Senhor fale conosco, principalmente nos momentos de repreensão. Como falou o pastor Aguilar no meio da pregação dele, não é Jesus que se afasta de nós. Nós é que nos afastamos de Jesus. A tua vara e o teu cajado me consolam. Traz de novo para ti, se estivermos nos desviando. Nos traga saúde, nos traga discernimento. Queremos ter, em nome de Jesus, discernimento na tua palavra. Queremos realmente viver em novidade de vida. Queremos ser fortalecidos pelo teu Espírito Santo, sermos fortalecidos espiritualmente. Queremos ter forças para, vindo de ti, ou pela tua orientação, pelo teu amor, para enfrentarmos as dificuldades dessa vida. A tua palavra nos consola, a tua palavra nos restaura, ela nos edifica, ela nos anima. Senhor, supre nossas necessidades, nos abençoe, vai confirmando a tua obra em nossas vidas, que possamos ter um processo de santificação, vivendo em constante arrependimento, sempre nos ajoelhando diante de ti, indo a ti, nunca nos afastando de ti. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe, continue o teu processo de santificação em nossas vidas. Queremos estar contigo, Senhor. Por fim, eu peço pelo nosso Brasil, que o Senhor livre o Brasil de todo mal, livra o Brasil do caos político, do caos social, do caos moral, livra o Brasil do caos econômico e financeiro. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia do povo brasileiro, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, não permita que tudo seja destruído. É o que eu te peço, meu Pai, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes da gente fazer a nossa oração, finalizando o culto, eu quero convidar os irmãos a participarem da Santa Ceia, que vai ser no dia 18, né? Sem ser o próximo domingo ou outro, 18 de fevereiro, tá? Então, você que já está membrado na igreja, que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que consegue discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, prepare então a sua casa no dia 18, pão, suco de uva, que os elementos serão apresentados a Deus, vamos consagrar os elementos a Deus, e depois todos juntos iremos participar da Santa Ceia. E você que ainda não está batizado, você que não congrega ainda, você que não consegue discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus,
participa do culto, Deus vai te abençoar pela fé, né? Só não participa da Santa Ceia, que é necessário que aquele que participe tenha discernimento do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos então agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos deu de estar aqui cultuando, de estar na presença dEle, por essa semana abençoada que Ele nos concedeu, e pedir a Ele também que abençoe essa semana que está começando hoje. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deste de estarmos aqui cultuando o Senhor, louvando, adorando, ouvindo a Tua palavra, falando com o Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu concordo com a oração que o irmão Luiz fez agora, e cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, cada pessoa colocou diante do Senhor hoje. Seja o Senhor, meu Deus, a trazer a cada um uma resposta segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus. Eu faço uma oração especial pelo Teu filho, que pediu oração lá no início do culto, pela vida dele, pela sua esposa, pelos seus filhos, suas filhas. Que o Senhor tome nas Tuas mãos toda a família do Teu servo e abençoa, dá direção naquilo que precisa, Pai, de um conserto, de uma restauração, converte, faz uma obra maravilhosa que somente o Senhor pode fazer. E seja assim na vida de todos aqueles que estão passando pela mesma situação, em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada um dos Teus filhos que estão orando comigo agora, suas casas, suas famílias, suas vidas, suas necessidades. Pai, obrigado pela semana abençoada que o Senhor concedeu a cada um de nós. Conceda a todos estes, Pai, uma semana também muito abençoada na Tua presença. Seja o Senhor dando saúde, seja o Senhor guardando, protegendo, fazendo eles prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, em todas as suas atividades, em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor já esteja sobre todos. E que ao terminar este culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança. Livra, Pai, de todos os males, e que esta bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá, vamos receber a bênção. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus conceda a você, a sua casa, a sua família, a todos os seus, uma semana de muita paz, de muita luz, de muitas bênçãos. Que vocês estejam todos debaixo da santa e gloriosa proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom final de domingo, fiquem bem e a paz do Senhor Jesus. Até a próxima.